agradecer muito a presença dos nossos convidados, que essa atividade é uma iniciativa minha e da Lúcia, e a gente contou com o apoio, que então está contando o professor Isaac, o PIN, a Flândia. Convidamos também o Flávio, que infelizmente não vai poder comparecer, e o professor Barbeiro confirmou que viria, talvez ele chegue daqui a pouco mais. A gente pensou em fazer um resgate da história dos engemas, convidando as pessoas que criaram o engema, que se envolveram ao longo da história, organizando engemas, né? E também a gente vê uma questão vendo o futuro, assim, o que vai acontecer com os próximos engemas. E aí a gente pensou em fazer um formato de podcast e, na verdade, duas mídias também, fazer um vídeo, né? Mas a gente vai ter, então, em vez de ter 1 hora de conversa, que fica meio cansativo, nós vamos fazer blocos. Nós estamos no 21º engema, e o primeiro engema ocorreu em 1991, né? Foi nas vésperas lá da Rio 92, e depois a gente teve, durante ao longo desse período, assim, os primeiros tempos foram engemas ocorriam de 2 em 2 anos, e depois passou a ser anual. Mas nesse período todo houve alguns engemas fora da USP e da EGV São Paulo. Do que eu me lembro, essa preocupação, ou essa, vamos dizer assim, essa aproximação das questões ambientais começou comigo, pelo menos o meu envolvimento começa desde o início da minha carreira. Eu sou engenheiro de produção, eu comecei trabalhando em empresas, em indústria, e eu via coisas que se faziam na época e que eu não aceitava. Então, se jogavam as coisas na rua. Eu tinha uma empresa, nós fomos montar uma linha de tratamento térmico, tratamento de superfície, e eu fui me informar como é que era o tratamento dos resíduos, das limpezas e tudo mais, e eu não conseguia encontrar em São Paulo nenhuma orientação. Eu fui visitar as empresas mais importantes, que eu ia fazer um tratamento interno dentro da nossa empresa, e eles jogavam tudo no esgoto, né? na linha de rede de efluentes que ia parar no rio, etc, etc. Bom, aquilo lá eu nem montei, aquele negócio deixei, não fiz, mas aquilo ficou. Na carreira, depois de alguns anos, eu acabei vindo aqui para a academia, e aquilo sempre era uma coisa que estava assim no meu íntimo, né? Quando eu, numa conversa com um colega naquela época, o Denis Donner, ele resolveu fazer uma livre docência nessa questão ambiental ligada às indústrias. Quando eu vi aquilo lá, falei, puxa, mas isso é super legal. Ele falou assim para mim, vamos criar uma disciplina nessa área? Eu falei, é para já. Nós criamos essa disciplina aqui na FEA, né? Que ela perdura até hoje. Bom, aí foi o início de eu começar a ter contato com essa área. O livro dele... O livro ficou famoso, como best-seller na área, né? E ele me contaminou. Ele fez aquilo lá para ter a livre docência dele. Ele não tinha assim um compromisso, vamos dizer assim, um valor pessoal. Era uma curiosidade. Eu tinha, por causa da minha história na indústria e tudo mais, sempre eu tive vontade de fazer alguma coisa para mudar essa maneira de trabalhar, né? E então, daí eu comecei com ele, nós criamos a disciplina, mas o ponto é que o Denis praticamente não participou de engema, nada, ele só fez comigo a disciplina durante alguns anos, 2, 3 anos. Depois logo em seguida ele se aposentou, depois ele foi, acho que para São Caetano, ele está em algum lugar por aí. Ele frequentou alguns engemas aqui, eu lembro de encontrar com ele. Ele dava apoio, claro, ele estava ligado, mas não é digamos assim, não era o eixo principal de interesse dele. Mas, respondendo como começou, foi assim, uma
uma vontade pessoal. Eu acho que as coisas começam sempre da iniciativa de alguém, né? Depois os outros vão... Mas na época não tinha nenhum outro evento na área de administração que abordasse esse tema? Não, ninguém nem entendia o que era, nem nós mesmos não entendíamos o que era. Apareceu uma pessoa numa ONG americana que estava procurando professores desta área para serem treinados lá na Costa Rica, sob os auspícios de Harvard, de algumas entidades internacionais. E lá, então, me indicaram daqui, eu era o único que estava mais envolvido, aliás, eu e o Rubens da Costa. E nós acabamos indo para lá. E daí eu comecei a me envolver com isso. E na medida que eu me envolvi, eu comecei a me entusiasmar, daí eu trouxe essa ideia para cá e nós fizemos uma primeira reunião no anfiteatro aqui da USP, onde nós convidamos algumas pessoas. Então convidamos o Jacques, o professor Eduardo, alguém da USP que eu não me lembro mais, que de alguma forma estava ligado ao assunto, e nós fizemos a primeira reunião para falar sobre esse assunto, o que era essa questão ambiental, do que se tratava, e aí começou então o movimento. Bom, o início começou assim. E como é que o Barbieri entrou na história? Bom, agora, num segundo momento, que eu não me lembro exatamente em que, nessa altura ainda não tinha o nome de encontro ou qualquer coisa assim. Numa certa altura, eu encontrei com um cara que eu conhecia, não chegou a ser meu colega, mas ele é haitiano também, que é um pouquinho, nem eu, né? E era Walter de Lázaro, me lembrei o nome dele. Walter de Lázaro, tentando com ele lembrar o sobrenome. Encontrei um dia com o Walter de Lázaro e comentei, falou, pô, mas isso é genial, eu já estou mexendo com alguma coisa assim lá na GV, vamos fazer alguma coisa junto? E aí nós começamos. E o Walter de Lázaro era, salvo engano, tenho quase certeza, era orientador do Barbieri. Então eu e o Walter de Lázaro, né, pensávamos as coisas e o Barbieri fazia, né, ia o trabalho. Orientando sempre eles cuidavam disso. Bom, e assim começaram os primeiros, o primeiro, segundo, terceiro engenho. Eu não me lembro bem detalhes. Bom, começou aqui, certamente, porque nós estávamos na frente, e depois nós combinamos um ano aqui, um ano na GV. E assim nós fomos alternando, né? E até que depois o Walter de Lázaro ficou doente, daí o irmão dele, o João de Lázaro, se envolveu também, mas também acabou ficando doente, e daí sobrou o Barbieri, não ficou doente, mas ficou do jeito que ele é, né? E nós tivemos uma dupla muito boa, trabalhamos muito bem, e depois tem outros detalhes, acho que no meio da conversa a gente pode depois lembrar. Como é que você vê essa evolução ao longo dos últimos anos, assim, e como é que esse tema dentro do próprio Ingema, como é que ele foi se transformando? Não, olha, o que eu tenho observado, esses últimos anos, esses últimos Ingemas, eu tenho participado de forma mais distante. Na verdade, quem tem colocado a mão na massa mesmo é a Clândia, o Flávio, a Vanessa tem ajudado também bastante nesses últimos. E então ele que tem, vamos assim, acompanhado mais de perto as temáticas. Ele até mostrou ontem, está abrindo bastante o leque, né? Quer dizer, os temas e subtemas estão aumentando bastante. Então eu não posso dizer assim em termos de temas qual tem crescido, qual tem diminuído, mas o que a gente está observando é que, vamos dizer assim, essa é uma área multidisciplinar. Então toda hora estão aparecendo, vamos dizer assim, integrações ou inclusões de aspectos novos. Quando nós estávamos assim, mais, eu e o Barbieri, mais na ativa, né, mais com a mão na massa, nós, por exemplo, não aceitávamos temas que estivessem muito distantes da empresa. Então, se vinha alguém com um tema, por exemplo, a questão lá da favela, a questão da poluição, a gente tirava esses trabalhos porque não estava ligado à empresa. Então, nós tínhamos esse processo seletivo.
porque a ideia inicial é encontro, era nacional, agora virou internacional, né, sobre gestão empresarial e meio ambiente. Mas nos últimos anos a gente não tem feito isso, porque essas coisas hoje estão muito ligadas, né? Assim, a favela está no entorno das empresas, então essas coisas todas. Hoje se tem uma clareza mais sobre isso. Naquela época, isso assim, era segregado, era visto como um tema que não estava dentro do foco do INGEMA. Agora, quais são os temas que têm predominado, que têm crescido, eu realmente não saberia te dizer, porque eu não tenho acompanhado. Na sociedade, sim, é o crescimento que houve. Você diz essa temática em termos... Bom, hoje está tudo muito integrado. Eu não sei se vocês leram aquele livro do Donut Economics, Economia Donut, já leu esse livro? Já li. Quer dizer, lá, ela praticamente pega a questão da economia e ela pega todas as dimensões, dimensão empresarial, até a dimensão pessoal, dimensão social. Hoje essas coisas estão tudo muito integradas. Eu vejo que hoje não tem como você olhar, isso está ligado com a empresa, isso não está ligado com a empresa. As coisas estão todas interligadas entre si. Então, hoje nós temos aceitado, temos aceito, né, no INGEMA, todos os trabalhos que estejam relacionados com sustentabilidade, no sentido de sustentabilidade mesmo amplo, né? Do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, empresarial e tal. Eu vejo que hoje é um tema, bom, é tema de política pública, é um tema de segurança. Tivemos agora a reunião aí na Europa de declarar uma emergência, né, emergência climática, né? Quer dizer, hoje é um problema, acho que está claro, né? Mas eu vejo assim, pelo menos. Vamos aproveitar para passar para a Clândia aqui. A Clândia acho que tem acompanhado os últimos anos, né, na organização. Sabe, pode nos falar um pouquinho em termos de evolução nos trabalhos, alguma coisa? O que você tem notado, assim, qual é a ênfase maior? Como o Sr. Isaac disse, né, nos últimos anos, eu diria assim, nos últimos 3 anos ou mais, o Flávio assumiu então o comitê científico e ele tem se preocupado em criar subtemas, mas também com o intuito não só de chamar trabalhos, mas principalmente para envolver a comunidade. Eu acho que esse trabalho tem sido muito bom, porque em cada subtema tem colocado líderes de subtemas, né? E eles acabam trazendo, então, mais público para o INGEMA e também pessoas que estão alinhadas com aquelas temáticas. Mas eu concordo com o Sr. Isaac, assim, eu pelo menos não vejo que haja um tema que se sobrepõe, né? O que a gente vê, não só aqui no INGEMA, mas também no Ecnovar, que eu trabalho lá em Santa Maria, Rio Grande do Sul, é que cada vez mais a gente tem essa pluralidade de áreas trabalhando essa temática de inovação, de sustentabilidade. Eu queria, essa pergunta do teu comentário me lembraram um episódio que me marcou muito. Nós promovemos um encontro aqui com empresários, empresa e pessoal de ONG, terceiro setor. Isso lá na década de 90, um pouco depois, antes não estou lembrado. Acho que não era INGEMA, acho que era um encontro. E nós chamamos, estamos fazendo uma pesquisa lá na roda, chamamos o responsável, né, pela essa área. Ela estava junto à área de meio ambiente com a área de pesquisa e desenvolvimento, estava na área dele. Ele fazer uma palestra e explicar o que a Roda estava fazendo nessa questão ambiental, e tinha muita gente, a maioria talvez eram pessoas do terceiro setor. Bom, ele não conseguiu falar, porque o que atacaram, o que xingaram, coitado, e eu precisei parar o encontro no meio porque não havia diálogo. Então, naquele momento, se você comparar, foi aqui no auditório, porque assim, eu olhava o público, né, e eu me lembrava daquele evento,
Mas como as coisas mudaram nesses últimos anos. Hoje, terceiro setor, empresa, eles conversam, dialogam, né? Então as coisas mudaram muito. Então aquela ideia de empresa de um lado, sustentabilidade ou sociedade do outro, isso acabou. Hoje acho que todo mundo entende que é um esforço e é uma necessidade de todos trabalharem juntos. Né? Então mudou muito isso quando começou o GEMA, a evolução e como a gente vê, como a gente entende hoje essa questão da sustentabilidade. Pedir agora para tu nos contar um pouco sobre o que levou vocês a pensar em GEMA em outras regiões, em tirar das realizações não ser só mais na FGV e na USP. Porque a gente acha que achávamos e continuamos achando, né, que isso deve ser uma coisa nacional, mais do que nacional, internacional, né? Aliás, eu mesmo, quando fui treinado, quando recebi aquele treinamento, foi uma iniciativa de uma ONG americana. Depois ela se juntou, foi absorvida pela, como é que chama essa? Margarida, tem um nome, não sei o que lá, Foundation, né? Bom, é uma grande coisa, então é uma coisa que tem que ser global, no mínimo aqui tem que ser nacional. Então a gente procurou, a ideia era fazer, se não me engano, 2 anos aqui, 1 ano fora, ou não alternado, acho que era 2 e 1, 2 e 1, né? Eu li aqui a lista, 91 foi na IBAP, desculpe, em 2005 na IBAP, que o Pinho coordenou, 2007 lá em Curitiba com o Maurício, em 2008 em Porto Alegre, eu coordenei, 2009, esse é um problema. Esse foi Em 2009 foi na Unifor, que era o Kleber Dutra, o coordenador, e em 2012 no Uninove com o Jacques de Majerovica. Acho que o Jacques Uninove? Não era o Jacques? Não, acho que não era o Jacques. Desculpe, não era o Jacques, era a Maria Tereza e mais, não lembro mais quem é que estava nessa época. Talvez o Emerson. Emerson, talvez. Não sei. Porque a Uninove é São Paulo, aí não faz muita diferença se fazer aqui ou fazer na GV, isso do ponto de vista, digamos assim, de efeito, de impacto, não faz muita diferença. O que é interessante é fazer em outros estados, em outras regiões. Mas, professor, só desculpe interromper, mas sobre mesmo esse caso do Ceará, que teve uma série de reclamações, mas hoje o Ceará é um dos estados que tem maior número de trabalhos no GEMA, né? Então, eu acho que esse objetivo que vocês tinham de plantar uma semente em outras regiões, atingiu o objetivo, né? Eu não sei se ele se tornou hoje um estado que tem uma grande participação, no caso aqui, se foi em decorrência do IGEMA, ou se foram iniciativas locais que despertaram o interesse das pessoas. Porque também o que a gente observou é o seguinte: as pessoas gostam de vir aqui para São Paulo, esse pessoal que está em outras regiões, é um atrativo. Vir para São Paulo tem se mostrado um atrativo para eles, né? O problema é, às vezes, falta de recursos. Eu acho que, talvez aqui uma opinião a ser discutida, não necessariamente fazer o IGEMA ficar percorrendo outros lugares, mas criar outros encontros regionais. É mais ou menos o que a Clânia faz lá no Equinovar, e que pega principalmente o aspecto mais regional, e que funciona muito bem. A gente poderia multiplicar isso e deixar, talvez, aqui em São Paulo, aqui, ou uma outra instituição que tem interesse em fazer aqui. Mas eu não tenho uma opinião formada ou uma segurança em relação a isso. O que nós temos na verdade aqui é que nós já temos um sistema bem desenvolvido, a parte de estrutura, de logística, que funciona muito bem. Então, por isso que a gente faz aqui. Mas ou uma solução, ou essa multiplicação,
Ou a gente poderia, talvez, ter outro lugar para fazer alternativamente. Aliás, tem instituições internacionais que fazem um ano. No caso do PicMet, né? Faz um ano lá em Portland e outro ano no exterior. Tem vários que fazem assim. Essa pode ser também uma alternativa. Mas precisaria ter segurança de que vai ter estrutura para fazer isso. Por exemplo, o PicMet, ele faz isso e ele, cada vez que ele vai fazer fora, ele leva toda a estrutura dele para fora e onde o lugar que vai receber, eles cobram algo como $20 mil, uma coisa assim, para essa logística ir até lá. Fora isso, eles também fazem todo o recebimento. Eles têm um sistema, eles levam toda a estrutura para lá. Não é que nem foi lá em Fortaleza que eles criaram uma estrutura nova. Aí é uma questão de... Eu acho que nós estamos maduros para fazer isso. Mas eu acho que a solução regional, acho que uma não exclui a outra, né? Mas eu acho que é uma coisa a ser pensada. Mas, Cupim, queria te ouvir um pouquinho sobre a questão do terceiro IGEMA fora São Paulo, e que nesse IGEMA também depois resultou na criação da revista RGCA, e se puder falar um pouquinho como é que foi a experiência. Bom dia a todos. Eu já participava do IGEMA, acho que o primeiro que eu fui foi no meio da década de 90, mais próximo. Eu já participava do IGEMA desde o meio da década de 90, né? Já tinha vindo alguns dos IGEMAs, e sempre eu acho que conversava com o professor Isaac, com o professor Barbieri, e tinha só um pouco essa abertura, né? Sempre a ideia de fazer essa ideia de ser algo mais nacional, de fazer em outros lugares, né? Mas nunca teve, aí meio que tomei a iniciativa, até mesmo porque lá no Rio era a FGV, né? Aqui era São Paulo, aí uma das que eu acho que era cada 2 anos, uma vez era aqui e uma vez na GV, né? Que é a ESP aqui em São Paulo. E aí a vez da ESP eu falei para o professor Barbieri, vamos ver se a gente faz lá no Rio. Aí começamos a fazer o planejamento. Lá também foi um negócio que foi bastante antes, eram cada 2 anos, dava tempo, né? Então mais de 1 ano antes a gente começou já a planejar, divulgar. E lá no Rio a gente tem uma estrutura boa, que é tipo uma empresa que ela busca patrocínio para você, né? Conseguimos bons patrocínios, né? Inclusive eu estive olhando agora, né? Tivemos 720 inscritos, né? O dobro do básico que foi esses IGEMAs agora. Muita gente do Rio, mas de todo o Brasil, praticamente todos os estados. Conseguimos também alguns patrocínios bons, né? Naquela época, bons tempos da Petrobras, né? Aí tivemos um churrasco para 600 pessoas, não sei se você lembra, né? Em frente ao Baía de Guanabara. Então tivemos a estrutura, acho que naquela época era tudo e-mail, né? A gente, acho que hoje é tudo um sistema, também com e-mail a gente tinha uma equipe boa e conseguimos, acho que um evento desse é um evento complexo, né? Você mudar toda vez, precisamos ser anual agora, mudar toda vez, você muda de um lugar para outro, se você não mantiver pelo menos a estrutura de submissão de artigos, o comitê científico, é difícil você criar tudo. Cara, eu acho que foi talvez a questão lá em Fortaleza. Se você não fizer pelo menos um ano, eu me lembro que Fortaleza também foi muito em cima. Demoraram para abrir a chamada para trabalhos, o negócio foi... E lá a gente tinha estrutura, a gente já tinha organizado outros eventos também grandes, e a gente tinha uma rede lá no Rio, a gente acabou. Era uma rede CADMA, que saiu lá no Congresso de Educação e Meio Ambiente, não sei se o Celso aí, né? A gente teve uns 3, 4 encontros, mas a rede meio que era no programa de meio ambiente da UF, que também acabou, e acho que se despertou o Júlio, né, do Vassa, né? Mas aí a gente teve a iniciativa, e coordenamos bastante, o Barbieri, que era responsável, então ficou meio, assim, quase toda semana ele perguntava como estava, tal, a gente ficou meio em cima, assim, o Barbieri ficou... E deu tudo certo, e no final a gente teve
recurso que sobrou, né, do próprio patrocínio. Aí surgiu a ideia lá de formar a revista. Aí eu usei esse recurso para a gente montar a revista. Mantivemos a revista acho que uns 5 anos, até com o Célio. Depois o Célio virou o editor, né? Eu montei a revista inicialmente, depois o Célio virou editor. E com esse recurso, a gente quase até a revista passar para a Maria Tereza e para o Jacques. Né? Então ficou um bom tempo. O IGEMA, além de conseguir fazer o evento, sobrou algum recurso para a gente fazer essa nova iniciativa, né? Que eu acho que hoje a revista vai bem, né? Inclusive foi a primeira, acho que as primeiras revistas, tinha a READ lá do Rio Grande do Sul, mas 100% eletrônica, a gente decidiu não fazer em papel, né? Então desde o início foi uma revista, e isso, eu acho que a experiência foi, eu tive que me relembrar algumas coisas, mas eu me lembro foi a abertura lá a gente tentou até, no final, cancelou a Brutler para vir para a abertura do evento. A gente tinha, inclusive a Petrobras ia bancar a vinda, mas no final ela ficou doente, não pôde vir. Mas a ideia era ter a Brutler. Estava o secretário do Meio Ambiente, se não me engano? Sim. Secretário, eu lembro que estava a Aspásia Camargo, que foi secretária também do Meio Ambiente do Rio, foi professora. E foi um evento também, quase isso, que a Brooklyn veio para o evento, era a ideia, né? Aí naquela época tinha a discussão meio ambiente e desenvolvimento sustentável, um grupo que ficar só meio ambiente. A gente tinha a ideia de expandir mais para ser desenvolvimento sustentável, então estava aquela discussão ainda no início, final da década de 90, né? Tinha uma certa resistência também da parte, eu acho, o pessoal que trabalha mais na parte social, né? Que a gente tem uma outra rede, tem a Inapex, né? Que é ligado à ANPAD, que é mais na parte social, tinha aquela resistência, que hoje eles trabalham muito também na parte ambiental. Não sei se já foi o evento da Inapex, gestão social do Tenório, lá do Jeová, da Tânia, lá da Bahia. Então eles tinha essa pouca resistência, para o meio ambiente era um pouco elitista, né? Então tinha esse... Mas depois juntou, e hoje é interessante que o Inapex tem muito... Eu apresento também, eu vou esse ano, por isso está aberto as inscrições, né? É um encontro que tem muito sucesso, que eles não fazem capitais, eles só fazem interior. Rio do Norte, Petrolina, teve também, teve Palmas, assim, faz grandes cidades, né? Então bem interessante. O esquema é um evento de sucesso e eles focam nessa parte mais de gestão social. E uma coisa que a gente talvez pudesse fazer é ter uma conexão com a ANPAD. Porque hoje eu vejo que muito, até dentro das GZ, os apoios que a gente tem para evento tem que ser só ANPAD. Ligado à ANPAD, a cada management, as associações, todos os eventos mais. Aí as pessoas têm que vir com dinheiro próprio. Né? Então acho que se a gente conseguisse um apoio da ANPAD, facilitaria pessoas conseguir apoio das instituições para vir. Né? Aí o Anapex conseguiu, a Anapex tem uma associação... Sem ter uma ingerência direta da ANPAD. Exatamente. Bota alguém no conselho científico, mas... E a revista foi um pouco assim, a gente conseguiu até... Você lembra o Rogério Quintela, da Federal da Bahia, que ele era o editor da RAC, ele deu apoio à revista. E até no final, não sei porque não conseguimos colocar no sistema da ANPAD, que ia ser meio burocrático, eles estavam passando também por uma transição e no final decidimos fazer separado. Mas teve essa ideia de ter alguma coisa dentro ter uma revista da ANPAD. Dentro dessa linha, professor Isaac, a questão dessa contribuição do IGEMA, né, dentro do ambiente acadêmico, empresarial, social, o senhor diria que as temáticas, o professor Pim também, né, que tem Cândido, que estão aqui nessa conversação, essas temáticas, elas vêm sendo trazidas pelos próprios participantes, muitas vezes, né, que nos encaminham os artigos, e o IGEMA vai se adaptando e procurando atender, né, essas questões.
Como vocês veem assim, essa contribuição do IGEMA, né, para a sociedade, para a empresa, para o ambiente acadêmico, já pensando também numa projeção futura que a gente vai discutir em breve? Né? Olha, o IGEMA, vamos dizer assim, a contribuição que ele teve foi de conseguir trazer as pessoas para conversarem, para apresentarem suas ideias, mas vamos dizer assim, o IGEMA em si, as pessoas do IGEMA em si, eu não entendo que sejam hoje os líderes dessa temática. Nós temos espalhado por todos os lugares pessoas muito competentes, pegando ângulos os mais diversos. A contribuição do IGEMA é oferecer um fórum, oferecer um espaço onde essas coisas podem acontecer. Basicamente foi isso. Agora, tudo o que aconteceu e o que está acontecendo é muito mais o resultado, vamos dizer assim, do esforço, do trabalho de cada um ou de cada rede que se acabam se estabelecendo aqui, do que o IGEMA em si. O IGEMA é mais um espaço físico e vamos dizer assim, uma sigla que une as pessoas e fortalece esse movimento. Mas ele em si não lidera, não vejo o IGEMA liderando ou puxando, eu não tenho sentido que... Mas provoca discussão. Né? Eu digo, ele cria um espaço, permite que as pessoas discutam, as pessoas se programam. Então, essa é a contribuição, é um catalisador. Assim, ele não é um componente da reação, ele é o catalisador que permite com que os diversos elementos se componham. O que quer comentar uma coisa? Eu também vejo dessa forma. Acho que como qualquer campo, né, evolui. A gente temas que antes não tínhamos até tanto conhecimento, né? Até mudanças climáticas nos primeiros anos tinham pouquíssimos trabalhos sobre, estava olhando do Rio, pouquíssimos trabalhos sobre mudanças climáticas, até porque era uma coisa que ficava muito na teoria, assim, na gestão, poucas organizações estavam realmente fazendo trabalhos. Talvez a gente pudesse pesquisar, né? Então, evoluiu. Hoje eu vejo que tem vários dos trabalhos ligados ao sistema, né? Então acho que evoluiu bastante. E eu acho que o mais interessante foi essas duas agendas se conectando, que até a década de 90, recentemente, tinha a agenda de desenvolvimento, que era dos Objetivos do Milênio, né? E tinha a agenda de desenvolvimento sustentável, que era Rio 92, os segmentos. Eu acho que agora se juntou essas duas agendas, agora é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, tem tanto desenvolvimento sustentável como os antigos Objetivos do Milênio. Eu acho que agora está mais conectada, a gente tem, eu vejo as pessoas, a maioria de administração, mas vejo pessoas também de outras áreas, que às vezes não tem nada relacionado com a administração, isso é uma organização da escola, computação. O cara da Poli, eu acho, professor de computação. Então a gente vê várias pessoas que têm interesse em gestão, mas não são oficialmente da área de gestão. E têm interesse nesse tema. Esse tema, eu acho que permeou várias áreas. Eu me lembro que na ANPAD a gente tinha a nossa área, né, de desenvolvimento, gestão ambiental e social, que depois foi desmantelada. E com a ideia que é verdade, você vai na ANPAD, tem quase todas as divisões, tem um tema ligado a desenvolvimento sustentável, gestão. Foi o resultado de muita luta, né? Mas decidiram e hoje a gente tem quase todas as sessões, né? Então era o objetivo, era permear outras áreas, né? O que foi, eu acho que atingiu, e IGEMA talvez tenha tido um papel importante nisso, de trazer pessoas. Que a gente vê às vezes pessoas, não sei, muitos frequentam ANPAD, mas não vão para áreas diferentes. Eu vou mais para a administração pública, a gente vai para a GO, né, que é logística, você vai para a educação agora, né, então cada um, a gente se dispersa. Então acho que era esse um pouco o objetivo, a gente levantar um pouco atrás, tem esse papel talvez de trazer essas pessoas que estão em outras áreas, né,
outros campos para vir juntos, né, discutir em tempo. Falando sobre esse assunto, né, o IGEMA, o fato de ter um evento que reúne as pessoas, e funciona como um catalisador mesmo. Acho que essa analogia que eu fiz, acho que ela é bem explicativa, bem pedagógica, né? Isso, ontem eu estava chegando aqui e estava indo para o FEA 5, me parou uma pessoa no saguão. Professor, eu não sei como agradecer, eu tenho uma dívida eterna. Enfim, ele fez assim, eu me senti que eu fosse um profeta. Daí eu falei assim, desculpa, mas eu não estou lembrado de você, o que aconteceu, toda a gente se conhece. Não é que a gente se conhece, é que eu sou professor aqui da odontologia e eu tive uma ideia, eu gosto dessa parte ambiental e tal, eu criei uma espécie de um lixinho que fica, ele deixou aqui umas amostras, um saquinho de lixo com um negócio de papelão e que é pequenininho, na medida que você vai enchendo o saco de lixo, aquilo vai aumentando, até que vira um negócio grande, é fácil de carregar. Olha, que o ano passado eu vim aqui no IGEMA, vocês permitiram que eu participasse e eu mostrei essa minha invenção. Hoje a minha startup é uma das primeiras nessa área, a UOL já fez uma matéria, eu ganhei um prêmio na televisão, eu nem sabia que o cara era, o que estava acontecendo. Então, o fato de ter um ambiente onde as coisas podem acontecer, cria desdobramentos que às vezes fogem totalmente do seu controle. Aliás, até agora eu não sei o nome dele. Né? Então, eu acho que muita coisa, aqui é um exemplo assim, coisa simplória, mas quanta gente que se encontra aqui e tem uma ideia, estou pensando nisso, estou fazendo aquilo, eu tenho trabalho aqui, eu tenho ali. De repente, daqui 2 anos vão chegar para mim e falar, pois é, você não sabe como eu estou grato a você ter deixado eu participar do dia, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então é um catalisador. Acho que os eventos têm essa propriedade. Deixa eu dar só outro exemplo. Eu estava até aqui, a gente estava conversando com o Alexandre, né, Aguiar. Foi uma coisa, eu coordenava o curso de gestão ambiental, né, no Lato Senso, e tinha turma, a gente dava um curso da ISO 14001, né, de auditor. E aí eu acho que foi no ENGIMA, sobrou uma vaga, 1 ou 2 vagas, eu anunciei, quem quiser, a gente tem esse curso, mas quem quiser fazer o curso de auditor, ISO 14001, por fora, tá aberto. Ela no Rio, tipo, semana seguinte. Aí o Alexandre fez e disse que até hoje é agradecido pela... Então as coisas acontecem, acho que o ambiente, não tem, acho que é difícil planejar as coisas vão acontecendo. Tem que ter o espaço, se a gente tivesse espaço, eu acho que o IGEMA é importante pelo próprio espaço, para a gente trazer coisas e compartilhar, né? Cleiton? Eu queria só... Tem filhos, então, né? Só complementar essa ideia, porque eu vivo os 2 mundos, né? Estou muito aqui em São Paulo, mas venho do interior. E da minha experiência, eu trago muitos... Interior do Rio Grande do Sul. Então, eu trago, sim, do país Rio Grande do Sul. E eu trago muitos alunos para o IGEMA que pela primeira vez vêm em São Paulo e vêm na USP. Para quem está aqui, entende a importância da USP, mas para quem está longe, é muito emblemático. Então, eu acho que a gente tem a capacidade, em algum momento, de mudar a vida das pessoas. Né? Então, são essas oportunidades que o professor Isaac falou e mesmo o Pinho, que podem, em algum momento, modificar, né, a vida de uma pessoa. Então, acho que isso... E outra coisa, eu acho que a pesquisa, especialmente para a gente que está no interior, muitas vezes pode ser solitária. Então, eu estou num momento com alguns alunos que estão definindo seus temas de pesquisa. Eu disse, olha, vamos para o IGEMA e lá a gente vai ter alguns insights, a gente vai ver o que o pessoal está trabalhando, quais são as tendências. Então, eu vejo o IGEMA como realmente o professor Isaac disse, esse catalisador, que até aproveitando muito a experiência do professor Isaac, né, quando ele disse que ele está muito afastado, quer dizer, do operacional talvez sim, mas ele é uma pessoa que está sempre motivada, sabe? Eu muitas vezes digo para ele, de onde você tira essa motivação toda, né? Mas ele está muito sempre conectado com pessoas fora do país, né? Então, assim, ele realmente, eu sempre digo,
eu venho para São Paulo para tomar um cafezinho com ele, porque ele está me dizendo o que está acontecendo, quais são as tendências. Então, eu acho que Ingema representa isso, essa possibilidade das pessoas mais experientes, ou que atuam mesmo na área, trazerem esse refresco, né, esse frescor para a área. Agora, só para complementar, a gente gosta muito de quantificar o impacto, né? Então, quando no 20º ano do Ingema, eu tentei fazer um apanhado. E só para vocês terem uma ideia, o primeiro Ingema teve 25 trabalhos. Era o professor Isaac, o professor Cupim, enfim, as pessoas que estavam lá e que chamaram os amigos, né? Como revista que está iniciando, a gente chama os amigos. E em 2017 foram 509 trabalhos. Foi o auge, né? E tem se mantido nesse ritmo, 400, 500 trabalhos. Então, se a gente somar todos, vai dar praticamente 5.000 trabalhos. Então, assim, só para a gente tentar quantificar. Embora como o professor Isaac disse, o impacto a gente não mensura só por isso, mas é só para dar uma ideia do que isso se tornou. E também foi comentada aqui a questão da estrutura do Ingema. Acho que hoje nós temos um sistema, né, que funciona bem. O professor Isaac, já há algum tempo, contratou uma empresa que faz essa parte mais operacional, mas eu concordo com ele. A saída daqui poderia, talvez, aproximar a comunidade, mas ela deixaria de ser em São Paulo, deixaria de ser na USP, talvez. E também, eu acredito que o sucesso do evento se dá pela participação das pessoas, que é o que diferencia o Ingema, talvez, vai inovar, porque a gente deixa que as pessoas participem, deem ideias, surgiram mesas, surgiram podcasts, surgiram coisas novas. Então, essa interação é que se torna o diferencial. Mas, se saísse, teria que levar essa estrutura que já existe para não comprometer. Então, eu queria também dizer que eu acho que o Ingema ele tem um diferencial, que é uma comunidade, né, de pessoas, de amigos que há muitos anos frequentam. Claro que todos os anos tem gente nova, mas a gente sempre vê velhos amigos presentes, né? E eu estava falando antes aqui ali com o Celso, disse que veio desde o terceiro, né? Então o Gisinaldo também por aí, então, de fé aí, assim, né? Então, pessoas que vêm há 18, 19 eventos, assim, de 21 que ocorreram, né? Enfim, é um encontro. A gente sabe, vou no Ingema, eu sei que eu vou encontrar determinadas pessoas, né? A gente costuma dizer, vamos nos encontrar no Ingema. Vamos nos encontrar no Ingema. E quando não encontra, sente falta. E ao contrário de outros grandes eventos, né? Que eu acho que eles estão perdendo muito essa possibilidade de encontro, né? Eu falei para o pessoal da Ampad que eu não achei legal esse ano, por exemplo, o coffee break ser no andar, né? Você só encontra as pessoas daquele andar, você não encontra nem mais as pessoas de outras áreas, assim. Ocorre também com o Academy, qualquer grande evento, assim, tem essa dificuldade. Eu acho que talvez o Ingema seja um tamanho ideal, assim, né? Que a gente consegue encontrar todo mundo e fazer esse network, assim, que é sempre importante, né? Mas o nosso objetivo, assim, hoje era de resgatar um pouco dessa história e também a gente queria ouvir vocês, né? Então, acho que a gente podia passar a palavra para se alguém quiser se manifestar, quiser fazer alguma pergunta, trazer novos dados, assim, para que a gente possa fazer esse registro histórico aí. E aí só vou pedir que as pessoas peguem o microfone para a gente poder registrar o áudio, tá? Não sei, professor, que gostaria de falar alguma. Não, é exatamente isso. Eu gostaria de ouvir um pouco mais vocês, né? Porque o Ingema, além dessa característica que o Felipe acabou de colocar, o Ingema ele procura se adaptar aos interesses das pessoas que participam. Então, com isso nós fomos introduzindo o consórcio doutoral, mestral, né? Workshops,
esse aqui todo ano ele traz uma ideia nova, essa daqui foi uma delas. Então, vamos dizer assim, essa é uma outra característica pelo fato de que nós somos, vamos dizer assim, uma comunidade de amigos, né? Pessoas que têm interesse, mas que têm um relacionamento de amizade, de respeito, de consideração. Então, eu acho que essa pode ser, vamos dizer assim, a marca registrada do IGEMA, que é ser um evento construído pelos próprios participantes, né? Mas eu acho que essa ideia de ouvir o pessoal é muito boa. Eu para provocar vocês, eu diria assim, como é que vocês vislumbram o futuro do IGEMA? Eu já vi que tem um primeiro escrito ali. Vou passar o microfone. Como o professor Isaac comentou que quando houve um debate há um tempo atrás terminou em pancadaria e hoje, felizmente, as coisas já não são assim. Uma coisa que eu sinto falta, e não sei se faria sentido aqui, é que nós temos uma boa capacidade de reunir os convertidos. Mas será que poderíamos ter painéis, debates, em que o melhor conhecimento servisse para trazer também os céticos do debate? Ou seja, ter painéis em que nós recebêssemos para questões críticas pontos de vista diferentes para serem confrontados e debatidos. Os terraplanistas também. Inclusive, essa é a primeira questão que eu gostaria de ouvir a opinião. Será que isso é bom? Será que é ruim? Será que podemos fazer? Obrigado. Professor Isaac, quer comentar? É professor Isaac. Não, Celso, acho que vai ser uma oportunidade de recordar tempos antigos, né? Porque eu imagino alguém vindo falar de terraplanista aqui, o que vai acontecer. Mas eu gostei da ideia, eu gosto de fortes emoções, né? Professora Simone, da UniOeste, Chapecó e Unisul Florianópolis, considerando esse reposicionamento da nossa área, né, onde nós temos nos últimos anos um crescimento muito grande dos mestrados profissionais. Nós percebemos que o IGEMA também já incorporou o relato técnico, né, que é um documento distinto e que valoriza, né, o trabalho mais aplicado que os alunos, os mestrandos desenvolvem. Que outras alternativas poderíamos pensar para valorizar uma produção mais aplicada, que é produzida no mestrado profissional e que muitas vezes gera um impacto mais assertivo nas organizações onde ela é desenvolvida? O que poderíamos pensar de alternativa nesse sentido? Olha, como eu falei, essa característica que o Felipe, uma das características que o Felipe começou a enunciar, né, sobre vamos dizer assim, esse evento de encontro de amigos, tem uma outra característica do IGEMA. O IGEMA, ele também se propõe a ser uma porta de abertura para aqueles que estão se iniciando, seja na vida acadêmica, na vida profissional, nessa área. Então, nós estamos abertos. Hoje estamos aceitando o relato técnico, não é isso? Se tiver outra forma, porque o relato técnico não é só para os mestrados profissionais. O relato técnico, eu acho que um dos grandes atrativos é poder trazer as empresas. Que o grande desafio sempre desses eventos é trazer o pessoal do dia a dia, o pessoal que tem que faturar no fim do mês, aquele pessoal que tem empresa e tudo mais. Esse é um grande desafio. Então, uma porta é o relato técnico, e quando nós pensamos nisso, nem foi tanto por causa do mestrado profissional, mas é por conta de dar uma abertura para aqueles executivos, né, dentro das empresas que possam vir aqui participar, ouvir os outros e ser ouvido pelas outras pessoas. Mas eu acho que eu não sei qual seria outro tipo de... nós podemos pensar em workshop, quer dizer, painéis ou grupos, se alguém tiver pessoal de empresa que possa trazer o pessoal de governo, ou seja, de que setor for, para que venham aqui e se integrem a essa comunidade. O IGEMA está muito aberto a isso. O IGEMA como eu falei, vamos dizer assim, ele é muito, vamos dizer assim, permeável a pessoas que querem se iniciar e que querem se envolver. Nós não somos, vamos dizer assim, muito rigorosos na questão da qualidade acadêmica, do nível do trabalho. Nós queremos dar oportunidades a todos dentro das possibilidades do nosso espaço, né?
Não sei se foi pensado mais visitas técnicas. Eu tenho ido a eventos, né? Outro é talvez fazer junto com algum evento. Aqui, não sei se a Feira de Meio Ambiente Industrial que tem lá, que é bastante grande, em geral é na AMB, né? No Centro-Norte. Centro-Norte, mas eu já fui umas 2 ou 3 vezes, e eles têm vários painéis também lá, é bem interessante, que aí tem as empresas lá. Aqui fica mais difícil, a gente pensou até lá no Rio fazer isso, fazer biombos, né? Chamar empresas, mas aí como não é tão grande, né? O grupo, né? Então é 500 pessoas, mas as pessoas não vão mas poderia ser a oportunidade de trazer empresas para mostrar os seus produtos, as suas iniciativas em bioma, né? Teria que ter o espaço, né? Ou fazer junto com um evento, uma feira de meio ambiente industrial. Os EGEMAs passados tinha visitas técnicas, né? Já se não me engano, que a gente podia descrever, né, para qual empresa queria visitar, assim. Mas retomando o que o Celso propôs ali, eu estava brincando com o terraplanista, mas acho que tem muitos temas polêmicos, né, que a gente seria bem interessante fazer painéis trazendo visões diferentes, né, e fazer um debate, assim, acho que teria condições de, enfim, de trazer, de provocar mais discussões, né, pode talvez ficar uma ideia para os próximos EGEMAs. E eu gostaria de salientar que eu acho que o EGEMA dos eventos, assim como o Econovar, muito aberto a proposições, né, que a gente pode chegar aqui e propor, eu gostaria de fazer tal atividade, e ela é acolhida, né. Tem agora um colega nosso, o Cláudio Sena, né, que está oferecendo a meditação, que amanhã, no final da manhã, tem uma sessão de meditação que começou aqui. Hoje a Ampad também já assumiu, né, acho que é uma atividade importante, que ocorre no Academy, tem uma sessão toda que discute a espiritualidade nas organizações. E aqui no Brasil, que eu saiba, acho que o EGEMA foi dos primeiros, o EGEMA Econovar, não sei qual foi o primeiro, né. Mas então, assim, se alguém tem uma ideia, uma proposição, né, acho que apresente, que certamente assim vai ser encaminhada. E Clêndia quer falar? Essa questão das visitas técnicas, já pensamos nisso em alguns momentos. A dificuldade maior é que as empresas elas têm um número limitado, né, para visitação. Então, tem que se pensar em várias alternativas, né, para poder oferecer ao público. Mas na linha do que o Felipe disse, se alguém dissesse, olha, eu gostaria de tomar conta da questão das visitas técnicas, sabe, está muito bem-vindo, né? Porque realmente não é uma questão de não querer fazer, muitas vezes de fôlego mesmo. Então, assim, eu acho que o evento, nessa proposta que o professor Isaac disse das pessoas participarem, o mundo está à nossa disposição, mas vai depender muito do quanto as pessoas quiserem se engajar. Por exemplo, os 2 palestrantes que vieram este ano para internacionais, né, que vieram para o EGEMA, foram sugestões do professor Felipe. Então, assim, se alguém tiver uma boa sugestão interessante, que acha que dê para a gente trazer, por que não, né? Então, a gente está muito aberto a essas proposições, né? Que eu acredito muito. Hoje o trabalho é colaborativo, então o evento tem que ser colaborativo. Em relação ao que o professor Celso disse, de trazer pessoas com outras ideias, né, os não convertidos, eu acho que tem muito a ver com a temática. Eu me lembro que acho que foi em 2017, não me ajudem, aquele ano que nós tivemos a crise da água. 2015. É isso? 2015. Nós tivemos vários debates, várias mesas, trazendo pessoas de várias áreas para falar sobre isso. Então, eu acho que está muito ligado à questão do tema. Por exemplo, se trouxéssemos a questão de uma mesa sobre mudança climática, a gente teria pessoas de várias áreas que poderiam achar que realmente as empresas têm uma influência grande, outros poderiam pensar que não. Enfim, a gente teria várias opiniões controversas. Acho que os temas quentes a pensamentos diferentes, acho que tem que se pensar nisso também. Bom dia, eu sou a Natália, eu sou do INSPER. Queria fazer uma pergunta, vocês falaram muito sobre os temas que agora estão trazendo mais artigos falando não só da empresa, mas também do entorno. Eu queria voltar um pouco, falando da empresa,
quais são os temas que vocês acham que são mais emergentes, relevantes, se a gente quiser contribuir nessa agenda de como as empresas podem ser atores protagonistas para a sustentabilidade? Acho que o mais corajoso aqui sou eu. Só para ser. Mas olha, você falando isso, aqui me ocorre o seguinte: hoje nós temos as ODSs. Pô, ali tem uma agenda, um elenco de temas que as empresas têm o que escolher, que coisa que no passado nem tinha, né? Aqueles os do milênio, eles eram mais assim, mais macro mesmo. Hoje nós temos quase que operacionalizado e as empresas estão para fazer o seu relatório, o seu relato, etc. Eles usam aquilo lá. Então eu acho que qualquer um daqueles lá está dentro do âmbito do IGEMA. E mais do que aquilo lá, eu acho que é difícil de achar, parece que eles cobriram todo com temas, né? Então o que me ocorre é justamente dar uma repassada lá, são 169 metas, né? Ou algo parecido. 17. Não, 17 objetivos e 169 metas. Então, aí tem, olha, não falta assunto. E todas as empresas, consciente ou inconscientemente, estão agindo em algum daqueles. E aquelas que fazem o relatório técnico, lá, né, o GRI, certamente ela já tem aquilo tudo estruturado. Eu acho que é uma ideia interessante, talvez nessa linha, a gente talvez convidar empresas que queiram discutir o seu relatório ou como ela operacionalizou aquelas GRIs, as metas lá. E eu acho que é até uma ideia interessante para a gente convidar as empresas, porque elas já têm aquilo pronto. Não é que alguém precisa lá fazer uma pesquisa, ver um processo que foi melhorado, um produto que foi desenvolvido. Só vir discutir como está operacionalizando e em que medida esses objetivos estão ajudando a empresa a ter uma estratégia. Eu acho que é um tema interessantíssimo e talvez seja aí um caminho para a gente trazer as empresas, né? Obrigado aí pela ideia, não tinha pensado. Às vezes até aproveitar as empresas signatárias do Pacto Global, pode ser um... Desculpe, o que tem? Ah, do Pacto Global, é outro eixo. Eu acho que para as empresas um grande desafio é elas poderem mostrar que coerência entre o que elas falam, o que aparece nos relatórios e o que elas fazem. Essa questão de transparência, tudo isso eu acho que à medida que nós estamos tendo os consumidores mais conscientes, já não basta só dizer que faz algumas coisas, né? Então, e aí nós temos uma série de empresas aí em transformação, né, que se diz que estão buscando não ser mais a melhor empresa para o mundo, mas a melhor empresa do mundo, mas ser para o mundo, né? Então, eu acredito que tem essa... Nós estamos num momento agora de crise, mas acredito que a gente vai sair disso, né? E eu acho que a nova onda vai exigir muito mais das empresas e que as pessoas vão querer se perguntar muito mais, assim, essa nova geração que está vindo aí, assim, para quem que eu vou dar o meu dinheiro, né? Eu tenho várias opções de comprar um produto, por que eu vou comprar de você? E aí acho que vai ser necessário. Ou por que vou comprar, né? Outra é por que vou comprar. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, comentário? Lilian, você tem muitas histórias para contar. Tenho sim. Outros Vanderlei, Universidade Federal de Pernambuco, né? Eu acho que a gente tem aqui um grande privilégio de estar nessa sessão, né, discutindo como a gente chegou nesse encontro e projetar para onde a gente quer ir. E a própria comunidade estava quietinha acompanhando e fazendo as anotações. Então, acho que está surgindo aqui, acho que foi a Natália que fez a última observação, não é? Que talvez, Natália, se eu entendi bem, né, juntando também os comentários do professor Isaac e do professor Luiz Felipe, já tem a ver a gente discutir as ferramentas gerenciais em uso pelas empresas. Né? Se mencionou aqui o GRI, né, para os relatórios de sustentabilidade, o Pacto Global, né? Temos a referência, né, para a América do Sul, do Instituto Ethos, com os indicadores. Nós temos um desafio também ligado ao Carbon Disclosure Project, né, o CDP,
né, para mensurar impacto ambiental, na pegada ecológica. Então, talvez o que está surgindo aqui de uma maneira orgânica é que a gente venha ampliar esse espaço, trazendo quem está com a mão na massa, quem está realizando, não para fazer daqui um estudo de caso para mostrar para a gente propaganda, né? Eu entendo que não é o que nos reúne aqui, mas acompanharmos como é que essas ferramentas são utilizadas, né? Conhecermos e discutirmos quais são os principais desafios, né? Quais são as maiores utilidades, né? Limitações também, que cada uma delas, né, tem já a sua própria crítica ligada, né, à limitação no uso, e outras iniciativas que estão surgindo, né, para pequenas empresas ou para setores específicos. Eu entendo que seja nessa direção que está acontecendo aqui. E claro que eu preciso retornar o primeiro comentário que foi do professor Celso, porque às vezes a gente não se desentende porque a gente nem sequer conversa. Mas o melhor é que quando a gente conversa, a gente corre o risco de se entender. Então é nessa contradição que eu entendo que esse fórum aqui se mostra privilegiado, e que a gente insista em trazer pontos diferentes, pontos de vista diferentes, mas que sempre num esforço de diálogo, né? Que a gente não está aqui para pregar, né, o que nós pensamos, mas para questionar os nossos valores, né, testar novas ideias e sairmos daqui sempre com, né, aquele sentimento de que, olha, eu aprendi, né, eu estou aqui num espaço, né, acadêmico que sempre, né, me gera novas inspirações, novas ideias e novos contatos, né? Que isso aqui como encontro é um espaço para a gente ampliar. Mas obrigada pela provocação, porque eu sou tímida, eu tenho horror ao microfone, falar assim, mas um convite dessa maneira eu não tinha como recusar. Muito obrigada. Mas a gente já está com o nosso tempo encerrando aqui, acho que é importante também a gente continuar essa conversa no café, né? E eu pediria então assim, para encerrar, que cada um, se gostaria de dar mais algumas palavras. O importante talvez isso seja uma sessão que a gente possa ter regularmente, né, no EGEMA, assim, para trazer uma sessão aberta para olhar o passado e pensar o futuro também, né? Mas eu vejo que até pela própria situação do país agora, né, eu acho que fosse interessante a gente trazer temas relevantes para o momento, né? Isso trazer talvez até pessoas que discordem, né, da gente, porque se não ficarem só os mesmos, né, acaba uma questão com o tempo também se replicando, mesmo com esse conhecimento não vem nada de fora. Eu acho que precisa também o conhecimento trazer, como a gente pensar, como trazer essas pessoas que não vêm aqui, né, nunca vieram, e talvez visões diferentes, né? A gente vai pensar até ajudar a gente a pensar a melhor maneira de convencer essas pessoas. Eu acho que o grande desafio hoje é a mudança climática que nem o cigarro. Todo mundo sabe que cigarro faz mal à saúde. Está escrito, mas as pessoas continuam fumando, em alguns países até crescendo o número de fumantes. Então não é pensar mais ciência vai trazer mais ideias, né? Então é pensar como esse diálogo, né, pode mudar a nossa visão, mas também ajudar a gente a pensar maneiras de transformar um pouco a cabeça das pessoas que têm uma visão diferente, né? Eu penso que a saída é sempre um modelo colaborativo. Então, talvez a gente pudesse pensar em um pré-encontro, né, para talvez discutir as temáticas para o próximo encontro. Então, sei lá, primeiro semestre do ano, a gente fazer um encontro tipo esse para tentar pensar nisso juntos, ou se não for possível fisicamente, né, usando a tecnologia disponível, e tentar trazer as pessoas mais para construir o formato do evento. Acho que é uma forma possível. Mas para descontrair também, pensando em tudo que foi falado, a gente podia pensar em uma sessão assuntos esotéricos, né? Assuntos emergentes, né? E assuntos polêmicos, né? Mas enfim, acho que a saída é a gente tentar ser cada vez mais colaborativo, né? Acho que... E não ter medo de inovar. Eu acho que essa experiência aqui foi uma coisa que no início a gente estava achando difícil de operacionalizar.
E aí o professor Isaac teve uma atuação bem positiva nesse sentido, né, apoiando a ideia. Então é isso, a gente não ter medo de novas coisas e tentar construir um modelo juntos. Acho que é isso. Vou um pouco na linha do que a Clândia coloca aqui, né? Acho que abrir um espaço e colocar à disposição para que as pessoas possam sugerir também. Eu posso dizer que sou uma representante desse grupo, né? Que foi cada evento, juntamente com o professor Felipe, propondo alguma coisa diferente, e a gente acabou que todo ano a gente tem alguma coisa acontecendo aqui. Esse momento aqui de hoje é um exemplo disso, né? A parte de operacionalizar, a gente contou com a Vanessa, contou com a equipe toda, né, para que acontecesse. Não aconteceu exatamente como a gente pensava. Eu até tenho 2 cartões aqui que não precisei usar, porque nós iríamos estar em 5 pessoas falando num tempo curto, né? Talvez porque o Barbieri não fez. Não. Exatamente. Mas eu acho que é isso. Eu acho que quem está na posição também de ouvinte, né, de participante, pode também se somar a essa participação aqui de proposições, de trazer alguma ideia, de sugerir, né? Porque aí a gente vai avançando. Eu vejo que as coisas elas estão cada vez mais interligadas e a gente se desafiar, a gente não tem medo de cometer, derrubar um microfone aqui, né, ter que compartilhar o microfone numa situação, né, falar alguma coisa que talvez não seja mais adequada, mas eu acho que é por aí. Acho que a gente está avançando e eu fico bem feliz com o Felipe tu não teres desistido dessa ideia, né, porque o Felipe trabalhou bastante para que a gente estivesse aqui, não desiste nunca, e que a gente conseguiu concretizar, né, esse momento que eu acho que foi bastante rico para todos nós. Bom, da minha parte, o que eu queria era, primeiro, agradecer a todos que vieram aqui, né, que se dedicaram esse tempo a refletir, a compartilhar conosco. Um primeiro ensaio, né, uma primeira tentativa desse tipo de reunião. Tenho certeza que nos próximos as pessoas participarão muito mais, serão menos tímidas, né? Até a Lilian, né? Até a Lilian hoje, que morre de medo de microfone, ela foi brilhante, aí fez uma bela apresentação. Então, primeiro agradecer a vocês, né, essa dedicação, as sugestões que achei bem interessante, que aliás eu já vou sair daqui, eu vou sugerir da gente fazer uma pesquisa prévia com todos, pelo menos todos esses que participaram desse ENGEMA, ver se tem ideias de sugerir por um questionário, né, um e-mail, algo do tipo, alguma coisa nova ou alguma ideia que gostariam de apresentar no próximo evento. Isso a gente vai fazer, como os eventos são agora no final do ano, lá para junho, julho. Pode colocar no site. Colocar no site, fazer alguma coisa. A operacionalização, eu tenho certeza que com a Clândia, com a Vanessa e o Flávio, a gente, isso é coisa tranquila. E aí a gente já vai ter uma ideia prévia e já programa, vamos dizer assim, alguma novidade, ou algum evento novo, alguma mudança, do tipo dessas que nós discutimos agora, e faz isso como se fosse, já implementa isso como uma rotina do ENGEMA, né? Então isso já fica prometido. Posso... Está aprovado? Então tá bom. Vanessa também está aprovado? Os que vão ter que pôr a mão na massa, né? Então tem que... Bom, isso... Pede para mim, eu peço para Vanessa. O Aguinaldo, no final quem traz é o Aguinaldo. O Aguinaldo dá um jeito nele. Eu trago ele de qualquer jeito aqui. Bom, então, vamos dizer assim, então meus agradecimentos e o meu compromisso da gente já introduzir, como consequência desse evento de hoje,
esse aprimoramento, digamos assim, no INGEMA. E, claro, não poderia deixar de agradecer a Lúcia e o Luiz Felipe, que tiveram a ideia e organizaram todo esse encontro, né? E o Sérgio já foi. É o nosso cameraman. O seu problema Madruga, o seu problema Madruga. Eu queria deixar por último o mais importante. O mais importante são os agradecimentos ao nosso cameraman, que registrou então esse evento aqui, que vai ficar para a posteridade. Tá bom, muito obrigado. Não é qualquer evento que tem um doutor trabalhando com câmera, né? Cameraman. Bom, então, encerrando aqui, eu queria agradecer aí o Pupim, a Clândia e o professor Isaac pela participação. Queria registrar também que a gente sentiu falta aqui do Barbieri e do Flávio, né, que eu acho que seria uma contribuição bem importante também. Agradecer o apoio da Vanessa e do Madruga. E dizer que esse áudio aqui, né, do podcast depois vai ser disponibilizado em várias mídias. A gente vai ver se com essa gravação aqui a gente consegue editar ela também e colocar depois no site do INGEMA. Então é um registro, né, que fica aí para... Mas mais do que isso, eu acho que também é o resultado dessa reflexão toda aqui, né, que pode alavancar nos próximos INGEMAs a gente ter algumas coisas novas, né? Essa provocação para que a gente se torne um evento sempre cada vez mais atrativo, mais provocador, né? E se diferencia, sempre, cada vez surgem mais eventos aí, né? Eu acho que o INGEMA, ao longo de todos os anos, ele sempre vem se renovando e vem se diferenciando, né? Então, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado pelo apoio todo, e eu convido vocês agora para a gente continuar a conversa lá no Coffee Break, tá bom? O professor Barbieri chegou um pouco depois e não participou do debate com os demais. Mas nós estamos... Isso uma coisa... nunca acontece. Mas aí a gente aproveitou, convidou ele para fazer mais um bate-papo aqui. E eu gostaria só de te perguntar, Barbieri, como é que tu entrou nessa história? Entrei porque eu era orientando de um professor Walter de Lázaro. O Walter de Lázaro, que com o professor Isaac eram os cabeças desse evento, né? E como orientando, eu era o operacional, digamos assim, né? O escravo, o camelo, né? Então, eu ficava fazendo aquelas coisas, né, mais operacionais, né? Bolachinha, essas coisas para coffee break, né? E aí, então, eu saí, eu me lembrei que na Lapa de Baixo, vocês sabem, quem é de São Paulo sabe onde que é Lapa de Baixo, né? Na Lapa de Baixo é uma rua que tem umas 10 ou 12 lojas especializadas em vender alimentos, assim, para esses caras que vendem na rua, sabe? Esses que vendem na rua, no metrô, né? Então eu peguei, fui lá, né? Comprei uma caixa de biscoito, lembra? Foi na GV esse daí. Hã? Isso foi uma das vezes que foi feito. Foi na GV. Isso, foi. Eu nem me lembro se foi na GV ou não, mas foi uma época em que o INGEMA era feito assim, na raça, né? E, por exemplo, hoje o INGEMA está profissionalizado, digamos assim. Termina o INGEMA, ele não acaba, mas teve uma época que acabava o INGEMA, a gente desarmava a barraca e só ia pensar lá para o mês de maio, mais ou menos assim, né? Foi uma época, foi no início era assim, né? Então, como a gente fazia quase tudo, a gente tinha também que pensar nessas coisas e tal, e de repente a gente esquecia muito desses detalhes. E um evento, né? Qualquer evento técnico-científico, como é o INGEMA, ele tem muitos detalhes, né, para ser resolvido. Tem a questão dos autores, tem a questão da apresentação, tem
tem muito pequeno detalhe que são extremamente importantes e que a gente acabava não dando conta, né? Agora, gestão ambiental naquela época era um assunto que era realmente novidade. Por exemplo, quando surgiu a primeira ideia lá na GV de um curso que chamava Administração Empresarial do Meio Ambiente, como disciplina optativa, apareceram 2 ou 3 caras só se matricular. Ninguém tinha muito interesse nesse assunto, né? E nós começamos esse assunto por volta de 1979, quando começou efetivamente a implantação das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. 78, 77 foi a introdução. Então, qual foi a relação da nossa parte lá na escola? Na disciplina de administração da produção, naquela época se dava através de unidades estanques de assuntos de produção. Então, por exemplo, estudos de tempos de movimento, layout, gestão da capacidade, localização industrial, etc. E tinha uma unidade chamada Saúde e Segurança do Trabalho. Nessa área de saúde e segurança, antes de 78, se dava rapidamente através de princípios de segurança do trabalho que vinha daqueles autores norte-americanos, Big, etc., que criaram o sistema de gestão da segurança, né? Com essa norma, o conjunto de normas são quase 40, aquilo ampliou o escopo dessa área. E aí surgiu digamos assim, a necessidade de se fazer uma disciplina optativa. E essa disciplina optativa tinha, digamos assim, bastante interesse, tinha muita gente que tinha interesse. Naquela época você precisava ter 12 alunos para emplacar uma disciplina optativa, e geralmente tinha. Quando tivemos a ideia de incluir a questão ambiental nessa disciplina optativa, ela ficou ficou meio estanque, uma coisa não conversava muito bem com a outra, então resolveu-se fazer uma disciplina optativa de gestão ambiental, e essa não deu muito quórum. Aí esse professor, o professor Walter, ele foi lá com a direção e falou assim: olha, eu sou custo fixo. Quer dizer, qual é o problema de não ter o mínimo necessário para uma disciplina optativa? E a escola aceitou, e esse curso começou deficitário em termos de assunto, mas ele foi um pequeno núcleo que começou a trabalhar bastante essa questão, e depois essa disciplina foi crescendo, começou a ter mais adeptos, e eu acredito que nesse momento também aqui a USP tinha algum problema com relação a essa disciplina, porque não se sabia muito bem o que dar, né? Porque uma coisa era você dar gestão ambiental junto com segurança do trabalho, tá? Outra coisa era uma disciplina, um semestre inteiro só de gestão. Então, normalmente, o que eu me lembro, essa disciplina era feita muito com convite a pessoas que estavam trabalhando em empresa. Então, eu me lembro, o pessoal tinha um banco que estava trabalhando com isso, tinha a Ródia, tinha o pessoal da 3M com um programa lá nos Estados Unidos, sabe, montar aqui. Então era muito feito com convidados que iam fazer essas coisas. Então não se sabia muito bem o conteúdo da disciplina para manter 6 meses, né, de batidão, né? Quando nós começamos, a nossa abordagem era aplicação das normas legais, tá certo? Porque, por exemplo, no estado de São Paulo tinha
tinha em 76 foi promulgada a Lei 966, né? Que estabeleceu o sistema de controle de poluição no estado de São Paulo. Né? O órgão que executava isso era a CETESB. Então isso daí fez com que a questão ambiental fosse entendida como uma questão da área do chão da fábrica. E a nossa escola, quem mexia com o chão da fábrica era o Departamento de Administração da Produção, Logística e Operações Industriais. Né? Então, durante um tempo, a nossa visão era uma visão de aplicação de práticas, criação de práticas, replicação de práticas voltadas para a aplicação dessas normas de comando e controle, digamos assim. Por exemplo, um assunto que a gente discutia muito era, junto com o pessoal da engenharia econômica, que tinha uma área que era substituição de equipamento, quando é que se substituía o equipamento em função de manutenção, consumo de energia, aquela coisa toda. Então você vê que o enfoque era controle da poluição, fundamentalmente, né, em função da legislação que tinha chegado. Com o tempo, nós fomos, a partir de 1992, não exatamente 92, mas no rastro da Conferência do Rio de Janeiro, começou a entrar o conceito de desenvolvimento sustentável. Aí então, dentro dessa disciplina, eu era uma das pessoas que dava essa disciplina, a gente começava com a Agenda 21, a Convenção da Biodiversidade e a Convenção do Clima. Para depois, então, primeiro entrava com isso e depois ia para as práticas, aquela coisa toda. E aí, a questão do comando e controle ficou apenas uma parte. Começamos a discutir bastante questões relacionadas com instrumentos econômicos, aquelas, né, pagamento por serviço, essas coisas todas. Então houve uma evolução a partir de 92, em função da Convenção do Rio de Janeiro, e hoje, por exemplo, quando a gente pega, por exemplo, o curso, por exemplo, o próprio Departamento de Administração da Produção, que antes era Operação, Produção, Logística e Operações Industriais. Hoje, qual é o nome dele? Operações e Sustentabilidade. Porque se entendeu que qualquer ação que o departamento viesse a estar fazendo, né, ele devia estar pensando naquelas três dimensões: econômica, competitividade da empresa, ela precisa estar ganhando, precisa estar ativa no mercado. A questão social tem que estar pensando nas pessoas, na comunidade, na sua relação com a renda nacional, aquela coisa toda, e a questão ambiental. Sim, mas então, e essa questão social e ambiental, ela está entrando de maneira transversal nesse departamento de produção? Sim, tá, por exemplo. As pessoas que não, ou seja, tem professores que é ligado mais à área de produção, ele consegue falar de sustentabilidade também? Sim, consegue, embora como o viés, né, do departamento é um viés ligado à produção e operações, há uma concentração mais nessa área. Então, as questões sociais, digamos assim, é o menino pobre do departamento. Tanto é que uma orientanda minha, ela defendeu a tese dela, que chamou isso, o título é o seguinte: dimensão social e dimensão escondida, né, da sustentabilidade, né? Porque ela aparece, digamos assim, como um efeito colateral benéfico das ações relacionadas com o cuidado com o meio ambiente. Então, por exemplo, quando você elimina fontes de poluição, você elimina a geração de poluição na fonte, quando você está produzindo produtos que eliminaram as substâncias e os compostos tóxicos que estão incluídos,
você está reduzindo o número de enfermidades, essas coisas todas, isso tem um efeito social. Um efeito social, digamos assim, indireto, mas importante. Tá? Nós, no nosso departamento, nós não tratamos da questão social explicitamente, mas como uma consequência das ações de sustentabilidade ambiental, que é o nosso forte. Né? Deixa eu perguntar só mais uma questão. Nós conversamos aqui sobre o futuro do Ingema. O que você sugere assim, de próximos passos? O que o Ingema pode fazer no futuro? Aí? Bom, eu acho que o Ingema é um evento já consolidado, né? Ele já conseguiu nuclear muita gente preocupado com esse assunto. Esse assunto evoluiu ao longo do tempo. Se a gente pegar os primeiros trabalhos, eram trabalhos muito ligados à poluição, essas coisas todas. Hoje está se trabalhando com cidades inteligentes, saúde, essas coisas. Não ficou só relacionado à empresa e meio ambiente, né? Ele evoluiu, ele está trabalhando com uma questão bastante ampla. E ele tem, acho que ele devia ser atualmente um veículo para divulgação dos objetivos do desenvolvimento sustentável, e creio que ele cumpriria melhor sua função se ele voltasse a ser, como foi no passado, itinerante. Por quê? Quando o Engema vai para um lugar, ele gera uma adesão muito grande na região. Muitos daqueles que aderirem naquele momento, em função do evento estar lá na sua cidade, no seu estado, muitos vão... o seu entusiasmo vai passar logo que o evento for, mas muitos vão ficar preso, digamos assim, vinculado permanentemente ao grupo. Vão continuar participando dos próximos eventos. Continuando participando, divulgando. Então, eu acho que o evento deveria voltar a ser itinerante. E, por exemplo, a cada sessão se discutiria que lugares que poderiam ser os próximos, haveriam candidaturas, né? E, por exemplo, eu acho que foi muito útil a gente ter ido para Fortaleza, para Curitiba, para Porto Alegre, né? Rio de Janeiro, né? Por que não fazer de novo esse tipo de prática, né? Interativa. Agora, qual deve ser o mote daqui para frente? A meu ver, tá? Nós temos os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O fórum que cuida disso, o Alto Fórum de Desenvolvimento Sustentável, que é ligado diretamente à Assembleia Geral da ONU, ela fixou um cronograma para examinar cada um daqueles objetivos ao longo do tempo, para verificar o andamento, as carências, o que precisa ser reforçado, o que não está dando certo, coisa desse tipo. Então, todo ano tem uma avaliação de um ou mais desses objetivos. Eu acho que, por exemplo, o mote nosso seria esse, e com isso nós estaríamos nos integrando a uma rede mundial, porque no mundo inteiro tem gente preocupada com isso, está participando desses processos de avaliação. Imagine, por exemplo, lançar como desafio para o próximo ano, por exemplo, a avaliação de um desses objetivos, né? E, evidentemente, isso vai sintonizar o Engema com outros organismos que estão fazendo a mesma coisa em todas as partes do mundo. Então, é uma ideia, né? Pode ser uma ideia que
que não seja a única, mas junto com outros, mas eu acho que nós devemos estar participando desse esforço coletivo mundial chamado Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030. Isso aí. Esse tem que ser o nosso futuro. Valério, queria te agradecer muito aí a oportunidade de conversar contigo. Uma pena que a gente não pode conversar junto, mas acho que serviu o registro aqui, né? A gente vai então colocar essas ideias aí, né, disponibilizar aí nos meios, né? Porque eu acho que é um registro importante assim, toda a tua história, toda a tua participação no INGEMA aí, né? Eu agradeço o seu convite, agradeço a possibilidade de participar. Quero me desculpar por não ter chegado a tempo, porque o que aconteceu foi uma coisa que eu não... Quando você me convidou, eu imediatamente aceitei, mas não tinha percebido que tinha já algum outro compromisso. Minha mulher já tinha me compromissado. Não, mas o importante é que a gente está aqui, está conversando aí, que tu está novamente no INGEMA aí. Obrigado. Tá bom? Obrigado. Obrigado aí, então. Encerramos aqui.